Você sabia que existe uma grande mentira por trás do filme O Grande Dragão Branco? E mais, Jean-Claude Van Damme nunca foi a primeira opção para fazer o personagem Frank Dux. Essa e outras curiosidades muito bizarras você vai saber aqui no vídeo logo após a abertura. Galera, vou começar com uma curiosidade muito legal. Acho que essa você talvez já saiba. Coloca aqui nos comentários abaixo depois. Que é a seguinte, vocês sabiam... Vocês gostam, em primeiro lugar, do jogo Mortal Kombat? Então, o personagem Johnny Cage é inspirado no Jean-Claude Van Damme, mais especificamente, é inspirado no personagem Frank Dux, do filme Grande Dragão Branco. Tanto que, se você perceber, o Johnny Cage ele usa aquele shortinho de lycra igualzinho ao Frank Dux. Vocês sabiam que Bolo Yang, que é o nosso querido vilão Chong-Li, ele quase não falava inglês. Então, por exemplo, as falas que você vê ele falando no filme foram dubladas, porque ele não conseguiu falar nada. Aquela clássica, muito bom, mas tijolo não revida aquele very good, but brick don't hit back. Very good. But brick not hit back. Então, quando gravaram, break, back, também não conseguiam. Então tiveram que contratar um dublador para dublar ele no original, porque não ia dar para entender. Essas duas aqui são muito legais. O filme teve um impacto tão grande no mundo, nas artes marciais, que mais de 5.000 escolas de artes marciais foram abertas. E, inclusive, o MMA de hoje é inspirado em O Grande Dragão Branco, dito pelos próprios Gracie. Porque não existia filme de torneio, existiam filmes de luta há muito tempo. Bruce Lee, a gente sabe disso. Filmes de ninja também faziam muito sucesso nos anos 80. Mas não existia um filme assim de um grande campeonato, seja um campeonato secreto, essas coisas do tipo. Inclusive, logo após o Grande Dragão Branco, vários filmes de campeonato surgiram, mas esse foi o primeiro. Galera, vamos falar logo então sobre as primeiras escolhas para o papel de Frank Dux, que é muito legal a história. Em primeiro lugar, vocês sabiam que a primeira escolha, na verdade não chegou a ser uma primeira escolha, mas ele foi cogitado, até porque ele já trabalhava na Canon, na produtora que fez o Grande Dragão Branco, que foi o Chuck Norris. Eles queriam o Chuck Norris, só que o Chuck Norris era velho pro papel, né? Ele já tinha 40 e poucos anos na época, eles precisavam de um cara de mais ou menos uns 20 anos. 20, 25, por aí. Agora, a grande escolha do filme, que o produtor Menahem Golan, que é o produtor do filme, dono da Canon, queria, era o Michael Dudikoff. Vocês lembram desse nome? Sabem quem é esse cara? Essa história é muito legal. O Michael Dudikoff, ele era o grande astro de uma série de filmes muito famosa nos Estados Unidos, o American Ninja, ou como ficou traduzido aqui no Brasil, O Guerreiro Americano, que era um filme de ninja. E o Michael Dudikoff era um ator que estava fazendo um sucessinho. Esses eram meio filmes B, né? Mas faziam sucesso. E o Menahem Golan, ele acreditava muito no Michael Dudikoff. Ele queria que o Michael Dudikoff se transformasse num grande astro de Hollywood. Só que tinha um probleminha. Ele não era o ninja dos filmes Guerreiro Americano, só que ele não sabia lutar. Nem um pouco. Ele, quando ele se vestia de ninja, se colocava um outro cara que era um real lutador, que sabia fazer as lutas, lutava bonito. Enquanto o Michael Dudikoff, se você pegar em alguns dos filmes do Guerreiro Americano, se ele tiver sem roupa de ninja quando ele lutar, você vê que é ruim, não é legal. E aí eles pensaram, ferrou, porque não tem como colocar no Grande Dragão Branco, porque o Frank Dux é ele mesmo. E o Michael Dudikoff não sabe lutar. Então, e agora? Quem poderá nos salvar? Aí que entra Jean-Claude Van Damme na história, e essa história é muito boa. Vamos voltar 8 anos antes, para um festival de cinema que estava rolando na Itália. O Van Damme estava lá com o Filipeta, com foto dele de lutador, e ele passou pelo Menahem Golan, olha que história bizarra, e mostrou esse panfleto e falou, eu vou ser uma grande estrela de cinema. O Van Damme, os astros sempre são um pouco abusados, isso é bom, né, da iniciativa. E o cara deu um cartão para ele e falou, me procura, vai lá me visitar. Isso, ele não estava nos Estados Unidos. Voltou para casa na Bélgica e pediu pro pai dinheiro de passagem, porque ele queria ir pros Estados Unidos para conhecer o dono da Canon, que mandou ele lá, que ele ia trabalhar, ia fazer cinema, e ele foi, e ele conseguiu, né? Conseguiu convencer o pai, que não acreditou muito, e foi pros Estados Unidos. Só que ele chegou lá, como eu falei para vocês, 8 anos antes. A gente não vai entrar aqui em muitos méritos do que aconteceu, mas ele passou por muita dificuldade, até de não ter lugar para ficar, não ter lugar para dormir, comida para comer, mas ele continuou nessa batalha. Aí vamos entrar no processo de seleção do Grande Dragão Branco, que, como eu falei, tá complicado. Michael Dudikoff não sabe lutar, eles não sabem o que fazer. Olha só que coincidência. O produtor foi junto com o roteirista assistir a um filme que tinham falado, vai assistir um filme que tem um garoto aí que pode ser Frank Dux. E esse garoto era o Jean-Claude Van Damme no filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que ele faz uma participação bem menor, onde ele faz o vilão russo que luta no final. Eles foram, gostaram,
e pensaram assim, cara, esse cara realmente pode ser o nosso Frank Dukes. Ao mesmo tempo, olha que bizarro, o Van Damme, ele reencontra o dono do estúdio Menahem Golan no restaurante, ele tá passando de carro, vê ele, levanta do carro, vai falar com o Menahem Golan. Ele era abusado, falou, para aí que eu vou falar com o cara. No restaurante, o Van Damme com aquelas coisas todas, não sei o que tal. O Van Damme é o Van Damme, né, cara? Olha o que ele faz. Ele manda. Ele dá um chute na cara do Menahem Golan, aquele chute de mentira, mas que passa a centímetros da cara. Só que o Menahem Golan achou maneiro e virou pra menino lá, Karen, e falou, Karen, entrega o roteiro pra ele do Grande Dragão Branco. Vai lá amanhã no meu escritório que eu quero conversar contigo. E aí, Van Damme foi, e o resto é história. Temos o nosso querido Jean-Claude Van Damme no primeiro grande papel, né, da vida dele. Ele já tinha feito, como eu falei, o Retroceder Nunca Redesse Jamais, algumas pequenas pontas, mas aí ele foi para o estrelar. Mas não foi fácil assim não, porque da verdade, galera, entre ele ter essa reunião com o Menahem Golan e as filmagens, durou mais ou menos um ano. Foi um período de um ano. Imagina que nervoso, será que eu vou mesmo? Será que eles vão cancelar esse filme? Meu Deus do céu, inclusive ele teve que fazer uma seleção com o próprio Frank Dukes original. Porque se você tá chegando aqui agora e não tá sabendo do Grande Dragão Branco, conta a história do lutador Frank Dukes que participa do Comitê, um campeonato secreto que tem, onde as pessoas inclusive podem morrer. Sempre é o melhor lutador, cada estilo, eles lutam até escolher o grande campeão. E tem o americano Frank Dukes, que foi o primeiro não asiático a participar do comitê. Então, e ele inclusive, o Frank Dukes, participou da produção do filme, fazia parte da escolha, ele podia ajudar a escolher. Ele participou de consultoria durante as filmagens. Então, com uma seleção também para saber mesmo se é seu Van Damme, uma das coisas foi que o Frank Dukes mandou o Van Damme lá na academia dele. Quando ele chegou na academia dele de Jiu-Jitsu, ele levantou um monte de aluno e botou o Van Damme pra lutar com um. Van Damme ganhou, com o outro, Van Damme ganhou, com o outro, Van Damme ganhou. Aí, sei lá, no sexto, sétimo, ele falou, tá tudo certo. Ligou pro Menahem Golan e falei, é esse garoto mesmo, Jean-Claude Van Damme. Agora, o Menahem Golan, ele foi inteligente, mas ele também talvez não tivesse tanta visão, porque ele queria que o Grande Dragão Branco fosse lançado direto em VHS. Para você que não sabe o que a gente está falando, é a famosa fita de videocassete que reinava nos anos 80, porque ele apostava, na verdade, no outro grande filme da Canon que ele estava produzindo, que era Braddock 3. Vocês lembram do Braddock? Inclusive com o Chuck Norris. Ele achava que o Braddock 3 tinha tudo para ser um sucesso como Rambo, e ele não acreditava muito no Grande Dragão Branco. Inclusive, foi um produtor da França que lançou lá na França o Retroceder Nunca Rendesse Jamais e fez um sucesso gigante, e virou pro Menahem e falou, cara, se você não lançar, eu compro. Eu compro porque eu vou lançar na França, talvez até nos Estados Unidos, mas na França eu vou lançar porque eu sei que vai ser sucesso. O Menahem Golan, com isso na cabeça, falou assim, pô, se ele quer comprar, é que isso pode fazer sucesso, sabe? E aí ele com essa ideia ele falou, vamos lançar. E se vamos lançar, o resto é história, né? Agora isso é muito louco, né, galera? Só pra efeito de comparação. Eu também tô botando um filme de grande orçamento atual, tipo alguma coisa da Marvel. A gente sabe que tem filmes da Marvel que podem ter um orçamento de 300 milhões de dólares. Por que eu tô dizendo isso? Qual foi o outro grande sucesso do Jean-Claude Van Damme? Foi o filme Kickboxer. Vocês lembram do Kickboxer? Que lutava contra o Tong Po? Então, se você juntar Grande Dragão Branco mais o Kickboxer, o orçamento dos dois juntos não chegou a dar nem 5 milhões de dólares. Que também é o primeiro Grande Dragão Branco não era um filme de alto orçamento, e nem o Kickboxer, né? Mas renderam muito. Isso foi como base de comparação para você ver como as coisas mudaram também, né? Um filme hoje custa 300 milhões. Não qualquer filme, a gente sabe disso. Mas dois filmes dos anos 80 estavam, sim, claro, dois filmes de baixo orçamento que se tornaram um grande sucesso. Agora é a parte bizarra, a grande mentira em volta de O Grande Dragão Branco. Não preciso voltar ao assunto que o filme é baseado na história do Frank Dukes, inclusive foi o roteirista do filme que conheceu o Frank Dukes e levou essa ideia. No caso, estamos falando do roteirista Sheldon Lettich, que foi o cara que escreveu O Grande Dragão Branco. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que... Olha só que maneiro. Olha esta edição em Blu-ray especial de O Grande Dragão Branco. É uma das edições mais lindas que eu já vi, que a Obras Primas do Cinema, muito obrigado, Obras Primas, nos enviou, e eu faço questão de mostrá-la aqui. Inclusive, eu já coloquei aqui essa semana no canal um unboxing que eu fiz mostrando
cada detalhe dessa edição. Se você gosta do Grande Dragão Branco, vai lá. O link vai estar também, se você quiser comprar, nesse vídeo do unboxing. Tá bonito demais, né? Mas agora vamos voltar para a grande mentira, que isso é muito bizarro. Inclusive, essa grande mentira, ela é contada pelo Sheldon Lettich em um dos extras que tem nesse Blu-ray. Eu assisti, fiquei tão chocado que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Lá no Blu-ray ele explica de forma mais explicada, é um vídeo de meia hora só para ele contar isso. Mas olha que bizarro, galera. Esse roteirista, o Sheldon, ele conheceu o Frank Dux porque o Frank Dux tinha escrito um livro enorme, inclusive, sobre a sua experiência como soldado no Vietnã. Então eles acabaram se conhecendo. Aí, isso é muito bizarro, galera. Ele foi conhecer o Frank Dux, foi na academia de ninjitsu do Frank Dux, que inclusive os ninjas estavam muito em alta, né, na época, e ele conversando, o Frank Dux contou pra ele a experiência dele no comitê, que ele foi o primeiro lutador não asiático a participar do comitê, que é um campeonato secreto, enfim, toda essa história que a gente conhece no filme, né. Olha que bizarro, e eu vou falar mais coisas ainda aqui, tá, pra vocês verem quão louco é isso. O Frank Dux, galera, é desses compulsivos loucos mentirosos. O que eu tô querendo dizer isso? Olha só, sabe o livro? Ele nunca foi ao Vietnã. Ele nunca lutou no Vietnã. Sabe a história do comitê? Não existe comitê. Ele nunca lutou no comitê. Isso quer dizer que o filme é ruim? Não, o filme é um grande clássico, é muito maneiro, a história é legal. Mas é tudo baseado numa grande mentira. E ninguém do filme sabia da produção do filme. Ninguém do Jean-Claude Van Damme não sabia, o produtor não sabia, o Menard Ingoli não sabia, esse roteirista não sabia. O cara mentiu pra todo mundo e tem uma pior ainda que eu vou contar aqui já. Mas pera aí. Por exemplo, sabe o Sensei Tanaka, que é o sensei do Jean-Claude Van Damme no filme? Que o Frank Dux fala que teve Sensei Tanaka, que levou ele pro Japão, pra não sei o que, papapá. Galera, esse nome, ele contou pro roteirista que o sensei Senzo Tanaka, acho que é isso, treinou ele em ninjitsu. O Frank Dux não sabia nada de ninjitsu. Olha que louco, ele tinha sim uma academia, mas ele lutava, tá? Agora, ele lutar e dar aula não quer dizer que ele é um mestre do jiu-jitsu que foi primeiro não asiático a participar do campeonato até a morte e foi campeão. Vocês estão entendendo? Isso tudo saiu da cabeça do Frank Dux, ele inventou. Voltando no Senzo Tanaka, que é o mestre dele que ele fala, o Tanaka que tá no filme. O Senzo Tanaka, na verdade, é um dos personagens de um livro do James Bond, o Só Se Vive Duas Vezes. E adivinha o que o Senzo Tanaka é no livro do James Bond? O ninja! Mano, o cara foi pegando e catando informação. Olha que louco. Agora, olha essa história. Olha como é que o Frank Dux era um louco de pedra da mentira e se aproveitou disso pra ganhar dinheiro na vida dele. Ele escreveu um livro, olha só, ele lutou na cabeça dele, ele lutou na guerra do Vietnã, depois em toda essa história do comitê, que ele é o primeiro ninjitsu, não sei o que, e depois ele falou que ele foi um grande agente da CIA e participou de missões pelo mundo inteiro e que ele é o mais... Enfim, ele lançou um livro, uma editora leu, achou impressionante e comprou os direitos desse livro e lançou esse livro. O nome desse livro é The Secret Man. E olha que bizarro, o livro foi lançado e uma semana depois ele teve que ser retirado das livrarias. Por quê? Porque as pessoas porque ele começou a botar nomes de pessoas e tudo. E as pessoas falaram assim, gente, quem é esse cara? Quem é Frank Dux? A gente nunca escutou falar nele. Vocês estão malucos? A própria CIA é uma agência que não nega e nem confirma nada. É uma coisa da CIA. A CIA falou, gente, é mentira. Isso não existe. Porque era até feio, porque as histórias eram tão bizarras que o Frank Dux escrevia. A própria CIA falou, gente, dá nem pra acreditar nisso. Olha que louco, cara. Olha como é que ele era descontrolado. Aí você vai pensar, pô, mas eles não conseguiram pesquisar isso na época do comitê pra fazer um filme. Primeiro, olha só, galera, em primeiro lugar, não tinha internet na época. E o cara falava que era um campeonato super secreto. Então ninguém ia falar nada, porque se é um campeonato super secreto, ninguém pode falar nada, mas ele falou. Olha que, mano, louco. E detalhe, ele não tinha uma academia de ninjitsu, que de ninjitsu não tinha nada. Existia uma grande revista na época de artes marciais chamada Black Belt, faixa preta, né? E ele conseguiu convencer o editor da revista a lançar uma matéria com ele, falando da história do comitê. Meu Deus! Inclusive, ele mostrou pro roteirista do filme a revista. Então, a galera do filme, o Menard Ingoli, o roteirista, o produtor, nem
passou na cabeça deles que era mentira aquilo. Ele tá falando de anos 80, sem internet. Uma grande revista mostrou a história e eles acreditaram. Mas hoje é sabido que o Frank Dux é um grande mentiroso e que ele nunca foi pro Vietnã, ele nunca foi do comitê, ele não sabe ninjitsu, ele não teve mestre Tanaka, ele não foi agente da CIA, ele não foi nada disso. E essa história é muito bizarra. Agora, eu acabei de falar isso, eu torno a falar. Independente disso, foi um roteiro muito bem escrito por esse cara. Por esse cara que eu tô falando não é o Frank Dux, é o Sheldon Lettich, né, que eu tô falando, sabe? E teve uma grande direção, teve o Van Damme, sabe? O Grande Dragão Branco é um desses filmes que a gente mais vezes não consegue nem explicar. Dado o sucesso que fez, no momento certo, com a pessoa certa, com o roteiro certo, com a trilha sonora certa, sabe? É muito louco parar pra pensar nisso, mas não tira, porque eu lembro quando eu escutei essa história, eu falei, gente, que triste pro filme, né? Eu falei, não, o filme é o filme. Todos os filmes são histórias inventadas. A maioria deles, pelo menos, né? Então, foi uma história inventada. Só que o louco é que era um cara... Esse Frank Dux é muito doido. E nunca existiu nada disso. É muito bizarro, né? Cara, olha só. Ele falou nesse livro que ele tinha medalha de honra da CIA e do exército, tudo. E aí, um monte de soldados, não tinha internet, mas tinha acesso aos livros de medalha. E viraram e falaram pra depois, olha, eles não têm medalha não. Esse cara nunca ganhou medalha de honra. Sabe? Tipo, cara, é muito bom. Muito bizarro, mas é muito louco essa história. E agora, pra fechar, uma mais levinha. A grande mentira, já contei aqui. Olha, interessante, sabe? O filme, na verdade, o diretor de fotografia do filme conta o seguinte, olha essa história. Que quando ele tava filmando aquela cena de manhã, depois que ele passou uma noite de amor lá com a Lourinha, aquela famosa cena da bunda dele, que ele ajeita a cueca e pega a bunda dele, o diretor de fotografia na hora pensou assim, essa bunda aí vai ajudar a gente a vender mais 100 mil cópias de VHS. E ajudou, sabe? O filme fez muito sucesso. E o que eu queria contar, que é muito interessante, que o Grande Dragão Branco, ele tinha um objetivo de o diretor de fotografia fala, a gente queria deixar ele gostoso. Que era um cara bonitão, boa pinta, sarado. Sempre tinha uns planos de braço, de peito. Ele colocava sempre muitos suores correndo do corpo do Van Damme pra deixar aquela coisa sexy, gostosão. E isso foi muito interessante, porque também a gente que era menino ficou louco, queria lutar. Queria aprender artes marciais, inclusive, como eu falei, né? Quantas mil academias abriram, eu fiz artes marciais. Não só pelo Grande Dragão Branco, né? Porque também teve o Karate Kid, teve Bruce Lee anteriormente. Então a gente se juntou a toda essa galera pra começar. Anos 80 foi bom realmente, eram muitas academias de Karatê, de Kung Fu, sabe? Mas enfim, pra fechar, o que eu ia falar é o seguinte, que inclusive foi muito legal, que aumentou o número de mulheres pra público desse tipo de filme e pra fazer luta, porque elas gostaram do Van Damme e foram ver o filme. Então o público feminino desse filme também foi muito interessante. Mas tá bom de curiosidades. Coloque aí se você tem mais alguma curiosidade legal. Coloque aí nos comentários que eu vou adorar ler se tiver uma novidade. Mas é isso. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez por assistir aqui o vídeo no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Conheça a gente nas redes sociais. O link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. E é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.